Você está preparada para o seu futuro? Eu vou te dizer uma coisa que talvez nunca ninguém tenha te falado, que a velhice ela não começa aos 60, aos 70. Não, ela começa lá aos 20 anos. A mulher que você será daqui 20, 30, 40 anos, ela está sendo construída com as escolhas que você faz hoje. É como você cuida do seu corpo, o que você se alimenta, o que você realmente escolhe no seu dia a dia, né? As emoções que você escolhe dar atenção, dar ênfase, como você usa o seu dinheiro, principalmente isso. Então, não existe velhice boa por acaso. Existe uma velhice construída, intencionada e escolhida no dia de hoje. Então, reforçando, a velhice ela é construída e ela começa hoje. Ela começa, sabe, se você tiver 20 anos, ela está começando hoje. Se você tiver 30, você precisa saber que quanto antes você escolher construir ela com consciência, melhor. Eu quero fazer um ajuste aqui também. Eu não acredito que não exista uma velhice boa. Sim, existe. Só que não vai acontecer uma velhice boa por acaso. Vai sim ter uma velhice boa conforme o que você fez antecipadamente nesses anos, né? Que se antecipam à sua velhice, inclusive no dia de hoje. Então, não existe uma velhice boa sem construção, porque a vida cobra e ela cobra tudo. Ela cobra juros, igual uma conta bancária. Então, tudo aquilo que você negligencia aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aparece mais tarde. Pode parar e refletir aqui comigo. A pergunta é, o que é que você está construindo agora, no dia de hoje? Se faz essa pergunta aí. O que eu estou fazendo hoje, como vai refletir? Como que é a consequência dessa ação de hoje lá para o meu futuro? Porque a mulher que vai ser lá aos 70, 80, ela está sendo construída no dia de hoje, nas escolhas que você está fazendo hoje. E eu percebo, dentro do meu dia a dia, dos meus clientes, minhas mentoradas, minhas empresárias, eu vejo o quanto de dinheiro é colocado em estética, em procedimentos para você ficar mais jovem, mais bonita. Então, às vezes, a pessoa faz uso de um valor que realmente ela não tem nada construído para a sua velhice, para o seu futuro, mas para aquele procedimento, para aquela sensação de estar bem dela, ela não olha lá para o futuro, só olha para o presente e gasta fortunas com isso. Então, esse é um ponto para você pensar. Eu não digo que você não tenha que gastar, que você fazer um procedimento, ficar mais bonita, mas tudo tem um equilíbrio. E tem sim que pensar que lá na frente você vai precisar dessa reserva financeira ou você vai depender de alguém. Se você não fizer nada agora, lá na frente isso vai ter uma cobrança disso para você. Então, todos esses procedimentos, eu vejo assim que cada vez fazem mais intervenção no corpo para fazer o quê? Para parecer mais jovem. E aqui tem uma questão muito interessante para a gente pensar, que quanto eu tenho de dificuldade de aceitar a minha idade, de falar sobre a minha idade. Eu falo abertamente, eu tenho 60 anos e tá tudo bem, eu me sinto ótima. Me sinto bem, cada vez eu quero trabalhar mais o meu corpo, a minha mente, eu quero trabalhar, comer cada vez melhor, de forma saudável, cuidar de tudo que eu faço em todas as áreas da minha vida para que eu possa ter uma velhice maravilhosa, mas eu estou construindo isso. Financeiramente, como é que eu estou fazendo para ter essa reserva? Vamos que eu não possa mais trabalhar, como que vai ser? Eu tenho hoje reserva financeira ou eu tenho que depender dos filhos ou de uma aposentadoria merreca? Então pensa como que isso, a gente não teve essa educação, essa fala organizada, vamos dizer. Eu tive sim muito uma fala sobre pensar no futuro, pensar na velhice, guardar para quando ficar mais velha, mas não de uma forma orientativa, saudável, porque era só uma coisa que você podia fazer, só guardar para o futuro. Não, é o equilíbrio das coisas. Mas o quanto você que está me ouvindo, você cuida dessa parte, está pensando em como fazer daqui 20, daqui 10, daqui 30 anos.
se você continuar fazendo a forma como você faz hoje, como você come, como você cuida do corpo, como você dorme, como você bebe. Se você continuar fazendo igual, como? Quem será você daqui? Não precisa nem muito tempo, vamos falar 10, 20 anos. Agora, então, com o dito Monjaro, eu vejo cada coisa, gente. A pessoa jovem, bonita, magra, mas ela não está conseguindo subir uma escada. Ela não tem energia para subir uma escada, não aguenta, as pernas não aguentam. E aí, qual é o preço disso? Não sou contra quem toma, de forma alguma. Mas será que isso está certo? Será que só eu cuidar de fora? Quanto está valendo a tua paz? Como está o teu emocional? O teu corpo pode ser bonito, tá por fora, tá toda elegante, tá bonita. Mas e como é que tá aqui dentro? A sua mentalidade, as suas emoções. Como é que está? Quanto é que você está investindo na sua paz? Me responde. Se você está gostando desse assunto, já se inscreve, aproveita que toda semana tem vídeos com conteúdos onde eu falo de mentalidade, onde eu falo de carreira, de empresa, financeiro, de mudança de vida. Algum desses assuntos pode sim ser interessante para você e você pode colocar dentro do seu dia a dia algumas orientações práticas que eu trago aqui de vivências experienciadas, vividas na vida real mesmo, não tem historinha. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Eu sou Joyce Roncalho, já tenho mais de 40 anos empreendendo e estando junto com mulheres empresárias, mulheres que querem fazer a sua vida valer a pena. E se você é uma dessas, fica aqui comigo e aproveita. E vamos para o nosso conteúdo. Então, não adianta você parecer jovem, mas carregar uma mente cheia de ansiedade, cheia de ressentimento, de tristeza, sabe? Você estar ali... Eu já estive dessa forma, que por fora, eu já contei em vários vídeos para vocês aqui, que por fora parecia que eu estava muito bem, estava tendo sucesso, mas por dentro eu estava destruída. E eu comecei a aprender o quanto é importante do equilíbrio e de cuidar muito mais de dentro da nossa emoção, da nossa mentalidade, da nossa postura interna, da nossa frequência vibracional que a gente emana, de tudo aquilo que a gente pensa e sente, do que o externo. Então, saúde, tanto seja ela mental quanto física, ela é muito mais do que estética. Saúde é aquilo que você coloca no prato, aquilo que você degusta, que você come com tranquilidade, degustando. É muito mais o que você faz com o seu corpo. Saúde é tudo isso. E tudo isso junto... né, a qualidade dos seus pensamentos, de tudo isso que eu acabei de falar, é que realmente fazem você dizer, poxa vida, eu vivo o meu melhor momento. E eu estou caminhando para uma velhice sadia, uma velhice tranquila, com paz e com liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de ter o seu dinheiro, liberdade de você pensar, sabe? Liberdade de muitas coisas aqui. Então, quando eu falo saúde... eu falo em todos esses aspectos, mas principalmente em lidar com as emoções, porque elas é que detonam tudo o resto, desencarrilha todo o trem. E isso eu aprendi na prática, gente, e eu sinto muita diferença dos meus 50 anos aos 60, por exemplo, essa janela de 10 anos, eu vi já como veio mudando a minha energia, a minha capacidade. Tudo isso assim, é gritante. E se você não fica atento, você não repõe aquela massa muscular, você não repõe aquela energia, um sono, né, uma noite bem dormida. É incrível o que eu sinto e cada ano, a diferença. E você vai me contar, se você está aqui nessa live, você tem 50 anos... e você já passou por essa fase, você vai me dizer o que é dos 50 para os 60. E também dos 40, porque dos 40 também eu ainda tinha muita energia. Eu acho que, assim, eu estou muito bem ainda, mas eu também sei como manter essa qualidade de vida. Porque para manter tudo isso... eu vou para academia 2 vezes na semana fazer musculação, eu vou para yoga um dia na semana, eu danço mais 2 dias na semana, eu caminho todo domingo de 10, 12 quilômetros, eu faço várias atividades, jogo beach tênis na segunda noite. Tem algumas coisas que às vezes elas entram e saem no meio do caminho, como agora está muito frio, não estou jogando beach tênis porque a areia me deixa muito resfriada, né? Mas
São 24 horas por dia pensando nisso e todos os dias, não tem férias disso. Prestar atenção no sono, na qualidade do sono, como eu dormi, isso é muito importante, eu faço isso todos os dias. Deixa eu contar quantas horas eu dormi, deixa eu contar quantas eu dormi desde que eu deitei, primeira vez que eu acordei, se eu consegui fazer o sono REM, se eu não consegui. Tudo isso eu observo. Então, quando eu falo para você, o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo é 24 horas. Não é uma vez que outra e tá tudo bem. Não, porque é isso. É igual quando a gente fala assim, ó, você não cuida, você não come 3 vezes no dia? Você não bebe água o dia inteiro? Sim. Então, é a mesma coisa. As outras coisas para você se manter no equilíbrio com saúde é a mesma coisa. Você tem que ter uma rotina, tem que ter um dia, sabe? Movimentar o teu corpo. O corpo sem movimento, ele está morrendo. Corpo sem movimento está morrendo. Preste atenção no que eu estou falando. Você acha que eu gosto de treinar? Eu não gosto, gente. Eu vou treinar, os primeiros 20 minutos, eu saio de casa, quando eu chego lá, meu personal já sabe, minha cara tá fechada, até os primeiros 20 minutos, eu tô lutando contra mim mesma, contra o meu corpo, porque parece que ele não quer ir, ai meu Deus, por que eu tenho que ir? Eu fico lutando e mandando informações positivas, e vou, e mesmo assim amarro o tênis. Passou esses 20 minutos, o meu corpo já começa, ai que delícia, ai que bom, que sensação gostosa. Aí o meu corpo começa a responder e eu amo estar lá daí. Mas os primeiros 20 minutos são desafiadores, mas nem por isso eu deixo de ir. Não deixo de ir. Se tem gente, tem visita, não tem em casa, eu falo amanhã é hora da minha academia e eu tô indo. Se por acaso eu não consigo ir, eu ligo pro meu personal e troco o horário. Mas eu vou porque eu sei que é preciso e que lá na frente isso vai me cobrar se eu não cuidar e não manter a minha musculatura, não manter tudo isso em dia agora. Não é nem para ficar bonita, não, é para me manter muito bem, com saúde. Sabe, cuidar da alma, cuidar do espírito, tudo isso é importante. Meditar todos os dias, eu faço tudo isso. E quando eu não faço, o meu corpo já grita. Ele já parece que ele está reclamando que está faltando algo. Respiração, a yoga, maravilhoso. Yoga, gente, você se conectar com o corpo, respirar aqueles minutos, o meu corpo ele já sabe. Quando eu chego na sala de yoga, ele já começa a entrar em relaxamento. E aqueles últimos minutos de relaxamento, eu vou de forma tão profunda que o meu corpo ele inteiro ele descansa. Então, tudo isso que eu tô falando são coisas que eu faço realmente. E eu tô falando aqui num vídeo onde isso aqui vai ser espalhado e quem me conhece já sabe que eu faço isso. Não tô falando nada, nenhuma mentira, nenhuma inverdade. E é muito importante que se faça isso para que a gente também tenha sucesso na vida como um todo, porque não é só dinheiro, não é só lucrando, não é só ter um negócio. Não adianta você ter só um negócio, mas se você não souber cuidar dessa parte que eu tô falando, que é o todo com você. Então, observar as emoções, porque quando a tristeza ela é ignorada, ela não desaparece, gente. Ela só fica camuflada ali. Quando a mágoa também é alimentada, ela não desaparece, percebem? Quando os problemas eles são remoídos dentro da gente por anos e a gente não resolve, o corpo lá na frente ele vai cobrar essa conta. Mágoa, falta de perdão, raiva, tristeza, tudo isso não resolvido, você vai aparecer uma continha para você lá, um caderninho assim dizendo, olha, essa dor aqui é por conta disso, essa é por conta disso, essa é por conta disso. Pode ter certeza. A conta vem. Eu atendo muitas mulheres e eu vejo isso acontecer todos os dias. Todos esses assuntos não resolvidos têm o seu preço depois a ser pago. Então, ninguém pode fazer esse trabalho para você. Ou por você, né? É intransferível. É intransferível. Ninguém. Eu não controlo o outro. E não controlo o comportamento das pessoas, não controlo o que acontece no mundo, mas eu posso fazer o quê? Aprender a cuidar de mim, aprender o meu autocontrole, minha autogestão. Posso aprender a administrar tudo, minhas emoções, meus pensamentos, o meu sono, o que eu como, o que eu não como, onde eu vou, o que eu faço, tudo você pode controlar seu, do outro você não pode. Então, quer dizer, se o corpo é seu, quem vai pagar essa conta é você. Então, toma uma atitude o mais rápido possível.
E pensa em tudo que eu estou falando aqui, porque eu já passei por isso e vejo as mulheres passar por isso. Eu posso aprender a desenvolver mais equilíbrio, isso não acontece em curso, tá, gente? Isso é você com você, isso não acontece numa palestra, não acontece em uma semana, é um trabalho diário, 24 horas, de forma constante, é igual atividade física. Você faz hoje, mas amanhã você precisa fazer de novo. Se toma hoje água, amanhã você vai precisar tomar novamente água. Semana que vem também. Mês que vem também, não termina nunca, não termina nunca. Então, minhas amigas, meninas queridas, a construção de uma vida saudável, próspera, lucrativa, feliz, com liberdade, ela não tem uma linha de chegada. Eu sinto informar, não tem uma linha de chegada. É uma escolha diária, todos os dias. Por isso que eu acredito que a velhice ela não começa aos 60 anos, tá? Ela começa muito antes. Ela começa quando você escolhe cuidar de você mesma, cuidar de si própria, né? Isso quando você escolhe investir na sua saúde, investir no seu tempo, nas suas emoções, quando você escolhe que você quer ter uma vida sustentável lá na frente, tanto física, quanto mental, quanto financeira. A velhice ela não é um acontecimento, ela é um processo, mas mais do que isso, ela é uma consequência. Ela é uma consequência do que você fez lá atrás. Ela é o resultado acumulado de escolhas de 1 ano, 2, 3, 4, décadas, né? Durante todas essa linha aqui, como você fez essas escolhas, é como você vai ter a consequência boa ou ruim lá na frente. Então a pergunta é, como eu quero estar daqui 1 ano? Ou talvez seja a pergunta, como eu quero viver aos meus 70, aos meus 60, aos meus 90? Essa é a pergunta que você tem que fazer, porque a resposta para essa pergunta começa a ser construída hoje. Ela já está sendo construída hoje. E enquanto você não assumir essa responsabilidade, maiores serão as chances de você viver uma velhice leve, independente, que é o mais importante, gente, e saudável e cheia de significado. A minha mãe falava assim, uma mãe, ela cuida de 6 filhos até o final da vida, mas 6 filhos não cuidam de uma mãe. A gente também precisa pensar nisso. Será que eu quero entregar minha vida ali para me cuidarem? Ou será que eu quero me cuidar, eu quero estar bem de saúde, viajar, sabe? Pintar e bordar o que eu quero fazer? Eu mesma, sem ter que ninguém estar aqui me coordenando? Eu posso ter uma vida cheia de significado, saudável, linda, maravilhosa, até meus 90 anos. Posso, basta eu querer. Então, é mais ou menos assim. A mulher que você escolhe ser amanhã depende muito das escolhas que você está fazendo agora. Não é nem ontem, não, agora, nesse exato momento. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber de você qual é a ação que você vai tomar a partir de hoje para ter uma saúde melhor. Me conte, compartilha comigo. Eu gosto muito de saber de tudo que as minhas mentoradas fazem e dúvidas, para que eu possa também dar uma sugestão e aí a gente discutir isso e poder se ajudar entre nós mulheres, tá bom? E eu vejo você até o próximo vídeo.